Olá, olá, galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de ensino religioso. O tema da aula de hoje é super legal, né? Jesus é a solução. Nós estaremos estudando a vida de Jesus Cristo de uma maneira mais pormenorizada. Então hoje nós vamos estudar Jesus, ele é a solução, né? A palavra solução significa a solução, significa a resposta para aquilo que nós tanto aguardamos. É uma dificuldade sendo sanada, é o preenchimento de uma lacuna. Eu posso dizer que a solução é aquilo que vem completar, é aquilo que vem trazer resolução, tá bom? Então Jesus é a solução. Então, quem é Jesus? Então, para o cego, Jesus ele é a luz. Para o cego, Jesus ele é a luz. Ao longo do ministério de Jesus, tantas e tantas vezes, ele passou em determinadas localidades, inclusive uma foto, essa que nós colocamos aqui, vai expressar muito bem isso. Quantas vezes ele não passou em determinados locais e tinha aquelas pessoas cegas, umas delas cegas por algum motivo, algum tipo de acidente, outras delas cegas de nascença, nunca viram a luz do sol, nunca enxergaram os seus entes queridos, nunca elas nem sequer se observavam, né, ou se observaram. E Jesus ele veio e curou essas pessoas, né? Ele veio mostrando miraculosamente seu poder. Mas também Jesus ele cura aquela cegueira espiritual, trazendo solução para aqueles que estão cegos espiritualmente. O cego espiritualmente é aquele camarada que anda fazendo a coisa errada e na cabeça dele está fazendo a coisa mais certa do mundo. Então, para o cego, Jesus ele é a luz. Em João capítulo 8 e versículo 12 diz: de novo, Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus ele é a luz. Aonde a luz ela está, as trevas são dissipadas. Eu não sei se já aconteceu com você naquelas noites onde a gente está na nossa vida diária, com os nossos afazeres, aí de repente dá aquele apagão. A cidade toda, muitas vezes o estado todo, já aconteceu até do Brasil quase que todo, entrar num verdadeiro apagão. Então as pessoas desmarcam, digamos assim, grande parte, se não todos os compromissos, e as pessoas ficam arrecantadas, com uma chama de uma vela de lado, alguns outros com uma lanterna, aqueles que moram no sítio ainda, alguns deles com uma lamparina. Eu sei que quando chega a energia, você sabe o que é que acontece. A gente começa a gritar, a gente escuta o barulho, as pessoas vibrando porque a luz voltou. Então, quanto mais a gente ter Jesus como a luz do mundo, clareando os nossos caminhos para que a gente não venha andar nas trevas, tropeçando, caindo e fazendo os outros caírem. Para o faminto, Jesus ele é o pão. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 35, diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus ele é o pão. Jesus ele é o pão da vida. Tá bom? Tá bom? O que vem a mim jamais terá fome. Jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A ideia que passa é que Jesus ele satisfaz aqueles que o seguem. Jesus ele preenche o seu vazio. Jesus ele é o alimento que de fato nós precisamos, nos alimentar da palavra de Deus,
Porque quando fazemos isso, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos nutre, é quem nos fortalece no dia a dia. Então, para o faminto, Jesus, Ele é o pão, Ele é a comida. Quantas pessoas que estão por aí famintas, eu não estou nem aqui me referindo àquelas famintas de comida material, do arroz, do feijão, da carne, sei lá. O texto está aqui falando sobre aqueles que são famintos na sua alma, aquelas pessoas que querem provar de tudo aquilo para ver se preenche um vazio que tem dentro dele. É por isso que tanta gente que tem essa fome, muitas delas não sabem nem por que é que tem essa fome. Aí daí muita gente vai provar de uma comida que não é saudável, vai provar das drogas, vai provar dos vícios, vai provar de uma vida sexual desequilibrada, vai provar de tantas comidas contaminadas que o mundo oferece. Aí as pessoas muitas vezes, mesmo participando dessas coisas, elas dizem assim, mas ainda falta alguma coisa. Eu tenho dinheiro do bolso, mas ainda falta alguma coisa. Eu tenho uma casa, mas ainda falta alguma coisa. Eu tenho um corpo mais ou menos que eu pedi a Deus, mas ainda falta alguma coisa. O meu corpo, o meu ser ainda tem fome. É justamente essa fome de Deus que a gente deve buscar o Senhor. Tá certo? 3. Para o sedento, Jesus é a fonte da água viva. Para aquele que está sedento, que está com sede, que está com a sua alma seca, precisando de uma água para saciar, Jesus, ele é a água da vida. Essa passagem aí que vocês estão vendo, Jesus, numa certa ocasião, parou num determinado poço e tinha uma mulher pegando água. E daí ele começou a conversar com ela, pediu que ela desse um pouco daquela água dela para ele, e que se ela desse dessa água para ele, ele daria para ela uma água que se ela bebesse, nunca mais ela teria sede. E essa conversa com Jesus despertou naquela mulher uma grande curiosidade. Ela vai dizer assim, mas Jesus, mas me dá para cá essa água mágica, essa água milagrosa, porque eu não aguento mais todos os dias pegar água. Você sabe, você que mora no sítio, ou que mora, sei lá, que você já teve a obrigação de pegar água para levar para casa. Eu fiz muito isso na minha infância. É um trabalho legal, mas é um trabalho chato, porque todos os dias você tem de pegar água. E Jesus falou para ela, se você me der dessa água que você tem, eu lhe darei de uma água que vai jorrar em você para toda a vida. Ela estava querendo que Jesus desse a ela uma água natural, o H2O, e Jesus estava falando para ela que ele era essa água que ela estava precisando beber, né? Em João capítulo 4, versículo 13 e 14 diz, Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para o sedento, Jesus é a fonte da vida. Quem é Jesus? Para o morto, ele é a vida. Para o morto, ele é a vida. Jesus, ele, ao longo do seu ministério terreno, ele ressuscitou 2 tipos de pessoas. Ele ressuscitou as pessoas fisicamente, ou seja, aquelas pessoas que haviam adoecido, morrido, ele trouxe essas vidas da sepultura, como aconteceu com o seu amigo Lázaro, que era de uma cidade, de uma região chamada Betânia. E esse Lázaro, ele era irmão de Marta e de Maria, e ele morreu. E Jesus chegou no local onde ele estava depois de 4 dias que ele havia falecido. E Jesus trouxe ele de volta da sepultura. Então Jesus, ele curou fisicamente as pessoas, ressuscitou as pessoas fisicamente e ressuscitou as pessoas espiritualmente. Jesus, ele olhava para uma pessoa que estava vivendo em pecado e a Bíblia diz que todos nós
homens e mulheres, todos os seres humanos, nós somos pecadores. E automaticamente o pecado, ele nos matou espiritualmente. Então, quando nós voltamos para Jesus, quando nós passamos a seguir a Ele, a Bíblia diz que Ele nos dá essa nova vida. Ele nos vivifica, Ele nos dá vida, tá certo? Então, Jesus, ele é para o morto, tanto aquele morto que é físico, e para o morto espiritual, Jesus, ele é a vida. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e que crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Tá certo? Então, é uma palavra que só quem poderia dizer isso na face da terra, no universo, é Jesus. Ele tem poder para dizer que vai dar vida, porque ele é o único Deus verdadeiro. Primeiro, porque ele venceu a morte. Ninguém que foi derrotado pela morte pode falar de triunfo sobre a morte. Jesus, ele morreu, mas com 3 dias ele ressuscitou. Então ele teve o poder sobre a morte, ele derrotou a morte. Então ele tem poder para ressuscitar, tanto fisicamente, se ele quiser, mas também, principalmente, ressuscitar o homem espiritualmente que vive morto em seus pecados. Quem é Jesus? Para o enfermo, ele é a cura. Como no slide passado, assim como Jesus ele ressuscitou 2 tipos de mortos, o físico e o espiritual, da mesma forma os enfermos. Durante todo o ministério de Jesus, você vai observar ele curando também 2 tipos de pessoas. Ele curando as pessoas fisicamente, curando de cegueira, curando de alejo, curando de febre, curando da própria morte, né? Ressuscitando as pessoas, curando as pessoas, dando a vista aos cegos, curando as pessoas da lepra. Então ele curou fisicamente, mas também ele curou a enfermidade maior da raça humana, que é o pecado. Porque você sabe muito bem disso, que o pecado é uma doença muito grave e que afetou toda a humanidade. É uma chamada pandemia espiritual. Então todos, homens e mulheres, crianças, todos nós somos pecadores. Somos doentes pelo pecado. E somente Jesus ele é a cura. Quando a gente acredita que ele é o Filho de Deus, quando a gente acredita que ele é o próprio Deus que veio do céu e se encarnou e entregou-se na cruz para nos dar vida e vida eterna. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. As sinagogas era como se fosse uma espécie de igreja, né? E pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É interessante que existe um livro na Bíblia chamado Hebreus, que diz que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus ele cura, ele tem poder de curar. Quem dá a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, é Deus. Algumas vezes nós escutamos os médicos falarem assim: vocês orem porque a medicina não tem mais o que fazer. Daqui para frente, só Deus. Daqui para frente, só um milagre. Então Jesus ele tem poder quando ele quer, não é quando eu quero, quando nós queremos. A gente ora e a gente confia e tem fé que ele vai curar, mas a cura quem dá é ele. Então ele pode curar todas as enfermidades, principalmente a maior de todas, que é o pecado. E ele curou essa enfermidade morrendo numa cruz, se entregando pelo nosso pecado. Então é a gente reconhecer isso e segui-lo para receber este grande prêmio de Deus, né? Quem é Jesus? Para o prisioneiro, Jesus ele é a liberdade, como nos outros exemplos.
nós observamos aqui dois tipos de prisão, dois tipos de prisioneiro. Aquele que por cometer algum tipo de crime, algum tipo de ato que foi contrário à lei, ele foi preso, né? Ele foi preso e ele vai passar um tempo preso, dependendo do grau, da intensidade, do tamanho do crime, ele pode passar 1 ano, 2, 10, 15 ou até muitos anos de cadeia. E temos também a chamada prisão espiritual. A prisão espiritual, que a prisão espiritual, você foi preso, está preso porque você cometeu um crime contra Deus, que foi o pecado. E automaticamente este pecado, ele escraviza o homem. Ele escraviza o homem. É a escravidão mais terrível, porque você não se vê preso. Você não vê umas algemas nos seus braços, mas as algemas vêm pelos desejos que foram corrompidos, né? O domínio, né? Os vícios, as drogas, os vícios na área psicológica, emocional, digamos assim, o orgulho, né? E tantos outros problemas que nos escravizam. O pecado tem o poder de escravizar o homem, do homem ficar preso no pecado, não consegue deixá-lo. Então Jesus, ele veio dar dois tipos de liberdade. Ele veio libertar o prisioneiro, aquele prisioneiro que está preso, ele pode também libertá-lo quando ele bem quiser, quando ele pagar também, muitas vezes, as suas culpas, que Jesus não vai libertar a pessoa estando com culpa, né? A pessoa cumpre a sua... Mas a principal liberdade que ele quer dar ao homem é a liberdade do pecado. Quando a gente, como o texto lá de João, capítulo 8, verso 36 diz: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então Jesus é quem quebra as algemas do pecado sobre a raça humana, sobre as pessoas. Então ele é a verdadeira liberdade, tá certo? Quem é Jesus? Para o solitário, ele é o companheiro, né? Uma das maiores doenças que o ser humano ele tem enfrentado ao longo da sua história é a solidão. O homem ele não foi feito para viver só. É só você lembrar quando Deus criou Adão lá no jardim do Éden. Ele olhava, via um coelhinho mais uma coelhinha, via um gato mais uma gata, ele via um carneiro mais uma cabra, um bode mais uma cabra, desculpa, um carneiro mais uma ovelha. E ele olhava e não via uma companheira. E aí Deus fez para ele uma mulher, deu até o nome de Eva. Então o homem ele não foi feito para viver só. O homem não foi feito para viver solitário. E existe muita gente hoje, muitas vezes estando numa casa cheia de gente, estando num local cheio de gente, estando muitas vezes num lugar festivo cheio de gente, e a pessoa ainda se sente como se estivesse só. Mateus 28 e 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa passagem ela é muito preciosa. Jesus disse: olha, se vocês me seguirem, se vocês acreditarem que eu sou Deus, se vocês deixarem eu entrar nos seus corações, se vocês passarem a me seguir, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Então, como é bom a gente saber que a gente tem a companhia de um Deus tão poderoso, que está conosco nos momentos bons, estará conosco nos momentos ruins, estará conosco nos oferecendo essa companhia, este companheirismo. Quem anda com Jesus não anda só, tá certo? Quem é Jesus? Para o viajante, ele é o caminho. Para o viajante, aquele que vai viajando, muitas vezes não sabe para onde está indo, não sabe se vai entrar no caminho errado, não sabe se vai estar dando com um precipício, vai estar dando com as pedras, vai estar dando com perigo. Ele diz: tenha calma, eu sou o caminho. Para aquele que quer caminhar,
para aquele que está caminhando. Eu quero dizer a vocês que eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, ele é o caminho que leva o homem para o céu. Em João 14, verso 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quantos caminhos errados o homem ele tem trilhado ao longo da sua história, durante a sua vida aqui na Terra, né? Quantos caminhos terríveis. Talvez você já ouviu a notícia que alguém faleceu, que alguém, sei lá, se envolveu numa situação, num acidente. Aí alguém diz assim: fulano tal preferiu seguir o caminho errado. Fulano de tal morreu tão novo porque preferiu seguir aquele caminho. O caminho muitas vezes é o caminho enganoso, o caminho da fantasia, o caminho do engano, o caminho dos vícios, o caminho das coisas fáceis, mas que são erradas. Então Jesus, ele é o verdadeiro caminho. Ele não é um dos caminhos, mas ele é o caminho. Tá certo? Quem é Jesus? Para o sábio, ele é a sabedoria. O Jeremias, que é um profeta lá do Velho Testamento, ele escreveu um livro. No capítulo 10, versículo 12, diz: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Olha aí essa frase: a sabedoria dos homens é tolice aos olhos de Deus. Né? Toda a sabedoria que você tem, que a gente pode ter, que a gente pode adquirir, e que essa sabedoria, ela sirva para me aproximar de Deus, ela é uma sabedoria divina, ela é uma sabedoria sadia. Mas toda a sabedoria que a gente possa ter, que a gente possa adquirir, e que essa sabedoria, ela vai me levar para longe de Deus, essa sabedoria, ela é satânica, ela é diabólica. A própria Bíblia vai dizer isso, é que a sabedoria do alto, ela é mais sublime, ela vem de Deus. Então é muito importante que a gente entenda, toda e qualquer sabedoria, ela só será benéfica se ela me aproximar de Deus. Se toda a sabedoria que eu possa ter, e essa sabedoria vai me deixar ateu, vai me deixar descrente, vai me deixar para longe de Deus, essa sabedoria, ela é satânica, ela é maldita. Quem é Jesus? Para a medicina, ele é o médico dos médicos. O mesmo Jeremias, no capítulo 17, verso 14, diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, para aqueles que fazem medicina, para aqueles que são médicos, para a medicina de um modo geral, Jesus, ele é o médico dos médicos, ele é o médico por excelência, ele é aquele médico que opera sem deixar cicatriz, é aquele médico que opera sem usar anestesia, é aquele médico que opera sem usar um bisturi, e é também aquele médico que pode usar um bisturi, ele pode usar as mãos de um médico terreno para operar uma pessoa. E Jesus, ele pode fazer assim um milagre num estalar de dedos, mas ele pode usar o homem para fazer um milagre. Ele pode usar o homem como fonte de um milagre, né? Como meio, não fonte, mas como meio para fazer um milagre. Tá certo? Quem é Jesus? Para o réu, ele é o advogado. Para aquele que é réu, para aquele que foi condenado, para aquele que foi para um julgamento, para aquele que está lá para receber uma sentença. Para o réu, Jesus, ele é o advogado. Tem até um hino, né, muito conhecido, que eu não vou cantar, que eu não sou muito metido a cantor. É um hino intitulado Advogado Fiel. Eu acho que você sabe até qual é esse hino. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é para mim, advogado fiel, e por aí vai. Olha só, lá em 1 João, que é uma carta lá do Novo Testamento, lá do finalzinho
do Novo Testamento, próximo já de Apocalipse. Em 1 João, capítulo 2, verso 1 diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui do lado tem essa frase bem legal. Para o céu, Jesus ele é, ou melhor, para o réu, Jesus ele é o advogado. Para o advogado, Jesus ele é o juiz. E para o juiz ele é a justiça. Que coisa bonita, que coisa legal é isso. Para o juiz, Jesus ele é a justiça, né? Essa anterior, para o réu, ele é o advogado, e para o juiz, ele é a justiça, né? Romanos, capítulo 3, verso 21, 22, a parte A diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então, para o juiz, Jesus ele é a justiça, ele é toda a fonte de justiça, toda a fonte de honestidade, de sabedoria, de justiça, daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que não é desonesto. Jesus ele é a justiça. Quem é Jesus? Para o cansado, ele é o alívio. Quantas pessoas não estão por aí cansadas? Tanto cansadas fisicamente, mas cansadas espiritualmente, cansadas emocionalmente, abatidas, esgotadas. E muitas delas estão atrás de algum tipo de alívio, de aliviar a sua carga, o peso que é tão pesado, a luta que é muito grande. Aí lá em Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. É uma promessa da gente receber alívio quando a gente tem Deus no coração, quando a gente serve ao Senhor. Quem é Jesus? Para o devedor, ele é o perdão. Vocês ainda são adolescentes, né? Alguns de vocês já entrando aí para a juventude, mas talvez você não saiba ainda, mas você ser devedor de alguém ou de alguma coisa é muito difícil. É uma situação extremamente delicada. O devedor, ele pode parar numa cadeia. O devedor, ele não tem mais crédito para comprar nada. O devedor é aquele que tem alguém que fica pisando no seu ombro porque você está devendo a ele. É como se você tivesse pegado um dinheiro a uma agiota que lhe emprestou um dinheiro, e um dinheiro a juro, e você não tem como pagar. Então aquele agiota lhe cobra, aquele agiota lhe oprime, né? Então Jesus, para o devedor, Jesus ele é o perdão, né? A Bíblia diz que depois que nós pecamos, nós se tornamos devedores. E essa dívida que nós tínhamos era uma dívida impagável. Era uma dívida que nos oprimia, uma dívida de pecado, uma dívida que a gente tinha por ser pecador. Aí Jesus foi lá e morreu na cruz no nosso lugar para perdoar os nossos pecados, para pagar uma conta que era minha, que era sua, para pagar a nossa dívida. Então, para aquele que é devedor, Jesus ele é o perdão. Era como se você chegasse numa bodega e você estivesse devendo R$2.000. Aí você fosse comprar uma caixa de chocolate, aí o dono lá do supermercado, do mercadinho, dissesse: olha, você está devendo aqui R$2.000 e não tem mais como você comprar, e eu quero o meu dinheiro. Aí vamos imaginar que alguém chegou lá por trás e disse: fulano de tal está devendo quantos reais aqui? Aí alguém disse: esse daqui me deve R$2.000,
tentou comprar aqui uma caixa de chocolate e eu não vendi mais. Aí alguém colocasse a mão no bolso e pagasse aquele R$2.000. Ou seja, dali para frente você não deve mais nada naquele lugar. Assim aconteceu com Jesus Cristo. A gente era devedor, a gente era pecador, a gente tinha uma dívida muito alta que a gente contraiu por ser pecador. Aí Jesus foi lá na cruz, sem ter nenhum pecado, mas morreu como o pior dos pecadores, para perdoar uma dívida, e nos tornar livres. Que coisa boa, né? Quem é Jesus? Para o leitor, ele é a palavra. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É Jesus dizendo, as escrituras, elas testificam de mim, elas falam de mim. As escrituras falam lá no Velho Testamento, dizendo que um dia eu viria, e ela está dizendo que eu vim, que eu sou o Salvador do mundo. As escrituras, elas testificam de mim, disse Jesus. E aí, para a gente finalizar a aula, nós temos esta atividade, tá certo? São 5 perguntinhas. Lembrando que essas atividades já serão computadas para o segundo bimestre. A tocada é a mesma, tá certo? Você vai copiar lá no caderno, perguntas e respostas, vai tirar uma foto legal e vai continuar enviando no meu privado, tá certo? Então por hoje é só um joinha, você tem 24 horas para fazer essa devolutiva, tá certo? Um joinha, joinha, e que o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sempre possa ter na mente que Ele é a solução. Um forte abraço e até a próxima aula.